Boa noite, galera. Paz seja com todos vocês. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Jonathan. Ele vai trazer um pouco sobre um testemunho, alguma coisa que Deus colocar no coração dele ali, sobre um momento que ele teve ali com Deus. Mas antes disso, a gente pede para que você se apresente. Fale sobre você, quem você é, quantos anos você tem. Prazer, galera, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Meu nome é Jonathan Costa, tenho 29 anos, né? Sou esposo da Bruna Cristina, tenho uma filha linda, sou muito feliz com Deus. E estamos servindo a Deus aqui na Igreja Batista Independente, em Campo Magro. Um local onde a gente cresceu, né? Onde eu cresci, onde eu partilhei de muitas coisas, muitas bênçãos aqui, e um local onde eu alcancei muito. Eu acho que o que eu mais alcancei foi a presença de Deus aqui neste local. E vou contar um pouco da minha vida para vocês, um breve testemunho, né? Um breve testemunho, espero que seja edificante para a vida de todos que forem ver, e que Deus fale ao coração, né? A gente fala daquilo que nós vivemos, né? A palavra de Deus, ela fala para a gente viver a nossa vida. O apóstolo Paulo falava para Timóteo, né? Para Timóteo pregar com a sua vida, né? Com as suas atitudes. Então é isso que nós buscamos a fazer, viver a nossa vida conforme a palavra de Deus nos ensina, conforme a palavra de Deus nos instrui. É um prazer estar com o Jonathan. O Jonathan já é nosso amigo de longa data. Muito bom mesmo estar aqui com ele na casa do Senhor. E hoje ele vai contar para a gente um testemunho de vida, algo que Deus fez na vida dele, que nós temos certeza que vai edificar muitas vidas que vão ser encontradas por esses vídeos, né? Cada podcast a gente acredita muito que Deus tem utilizado essas pessoas para realmente fazer um renovo na vida de muitas pessoas que estão precisando da palavra. Assim, são vários testemunhos, né? Então, eu acho que se fosse falar de todos os testemunhos, de tudo que Deus fez sobre a minha vida, a gente teria que ter um podcast por muitas horas aí. Mas tem algumas coisas assim que ressaltam a minha vida, né? E que marcam muito a vida da gente. Como o André bem disse, né? A gente se conhece há muito tempo, a gente jogava bola junto, né? Então, desde pequeno. E como o André sabe, eu acho que alguns irmãos também sabem, alguns irmãos viram a minha infância, como foi, né? Eu tive uma infância muito conturbada de ser humilde, né? Humilde, morar em casa humilde, uma família toda desestruturada, pai e mãe, todos os dias brigando. E por muitas vezes eu olhava aquelas situações e eu me perguntava, falei, será que um dia eu vou ser feliz? Será que um dia eu vou conquistar alguma coisa? E me chamava muita atenção, assim, muitas coisas assim que às vezes a gente lembra e acaba trazendo uma tristeza pra gente, mas enfim, é superação. E muitas coisas me deixavam chateado, sabe, em vivenciar isso. Então, meu pai era um temperamento muito agressivo, onde acabava agredindo a minha mãe muitas vezes, agredia eu e meu irmão, agredia fisicamente, agredia com palavras pejorativas. E se fosse ver pela circunstância da vida, era pra gente se tornar pessoas do mundo, mundanas, usuários de drogas, pessoas sem perspectivas, porque era isso que a vida condizia para que eu fosse, né, olhando de fora. Então, uma pessoa que olhasse de fora uma vida assim e falava, não, esse menino aí, ele não vai dar certo. Esse menino não vai dar certo, como muitas pessoas às vezes falavam para minha mãe, falavam, vai ser apenas mais um drogado, vai ser apenas mais um. E a gente entende que Deus, ele tem as suas multiformas e graças para trabalhar. Então, Deus, ele me escolheu para que eu não replicasse a vida do meu pai e a vida da minha mãe. Mas para que isso acontecesse, eu tive que tomar uma iniciativa, dar o primeiro passo. E hoje eu sou muito grato a Deus por tudo que tenho, né? Pela minha família, tenho uma família estruturada para a glória de Deus. Então hoje eu sou uma pessoa que eu posso falar com toda a convicção do mundo que eu sou realizado. Eu sou realizado porque eu sei que quando eu chegar dentro da minha casa não vai ter contenda, não vai ter discórdia. Eu sei que quando eu chegar dentro da minha casa a presença de Deus vai estar lá, coisa que eu não tinha quando eu era criança.
Muitas vezes eu vivia na casa dos meus amigos, né? Até o Felipe, que faz parte aqui da igreja nossa também, eu vivia na casa dele. Eu vivia na casa dele porque muitas vezes eu sentia um pouco de amor dentro da casa deles, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de família, sabe? Eu não via isso dentro do meu lar. E desde pequeno eu falava, vou vivenciar isso na casa dos outros. E eu sempre falava assim, lá no meu íntimo, no meu coração, eu falava, quando eu tiver minha família, quando eu tiver o meu filho, ou a minha filha, eu não vou ser igual ao meu pai. Eu não vou ser igual ao meu pai. Eu vou ser diferente. E hoje eu me emociono, não é de tristeza, gente, eu me emociono porque Deus deu muito mais do que eu pedi, cara. Deus deu muito mais do que eu pedi, cara, muito mais do que eu mereço. Mas para que isso acontecesse, a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que dar o primeiro passo, embora eu acredito que Deus ele nos chama de várias formas, Ele trabalha os nossos corações. E a gente tem que estar atento a ouvir a voz do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçai o seu coração. E um dia ele me encontrou. Um dia o Espírito Santo falou ao meu ouvido. E eu louvo a Deus porque eu tomei a iniciativa e não endureci o meu coração. E hoje, se eu falo que eu sou uma pessoa realizada com família, foi porque um dia eu ouvi a voz do Espírito Santo. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e serei contigo. Jesus está na porta de todos nós, cara. Todos nós, mas às vezes nós esperamos que Jesus faça um milagre sem o nosso incentivo, sem a nossa cooperação, digamos assim. Eu creio que a matéria-prima para o milagre é a fé, você acreditar, mas você tem que dar o passo. Eu costumo dizer que não adianta a gente olhar para o céu com muita fé e pouca ação. Então a gente tem que olhar com fé, mas a gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que seguir, a gente tem que se abster de coisas mundanas, a gente tem que almejar as coisas do alto, as coisas do reino. E eu sempre falava uma coisa, meus amados. Com 16 anos de idade, eu orava pela minha esposa, eu orava pela minha filha. Eu falava, Senhor, eu quero ter uma família abençoada. E isso eu quero falar mais para os jovens, né? Que às vezes não procuram, às vezes casam com qualquer um, namoram com qualquer um. Mas eu sempre pensava de uma maneira, eu falava, cara, casamento é uma vez só. Na minha perspectiva, casamento é uma vez só. Eu falava, eu tenho duas alternativas. Eu casar com uma pessoa, passar 20, 30 anos, e eu acordar certo dia e falar assim, nossa, o que eu fiz na minha vida? Estraguei minha vida. Estou com uma pessoa que não me ajuda, isso, tal. E ter uma vida frustrada. Mas eu sempre pensava que tinha uma outra possibilidade, que é o quê? Você casar com uma pessoa correta, passar 20, 30 anos, você olhar e falar, se eu pudesse escolher, eu escolheria novamente. Porque foi com você que eu escolhi fazer uma família. E o propósito de Deus é família, gente. O propósito de Deus é família. No início da Bíblia, no livro de Gênesis, é retratado, né, Adão e Eva como uma família, como um casamento. E nós aguardamos a esperança onde Jesus vem buscar a sua noiva. Então se retrata como um casamento. Então eu creio que o propósito de Deus para nós é família. Então se eu for falar para vocês, o maior milagre que aconteceu na minha vida foi o milagre da minha família. Porque hoje eu desfruto das bênçãos do Senhor dentro da minha casa. Hoje eu tenho um lar abençoado e eu não repliquei aquilo que o meu pai fazia. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu não fui aquilo que as pessoas falaram que eu iria ser. Um drogado, uma pessoa que não iria ter futuro. Mas hoje, se eu sirvo na casa de Deus, é porque Deus me escolheu e eu só tenho motivos para agradecer. Eu costumo falar para os meus amigos, falei assim, a gente trabalha, a gente tem ambição de ter as coisas, de conquistar as coisas, mas se não for da vontade de Deus que a gente tenha muito poder aquisitivo, muito dinheiro, essas coisas e tais, eu já sou realizado com o que eu tenho, que é a presença de Deus dentro da minha casa, é a minha família, cara. Eu não troco meus princípios, eu não troco isso daqui, a palavra de Deus, a presença de Deus por nada. Eu não troco a minha família por nada. E espero que
isso fale ao coração de vocês. Espero que, de alguma forma, essa é uma das muitas histórias que eu tenho, das muitas histórias que eu tenho com Cristo, mas espero que edifique a sua vida. E se porventura você está passando por alguma dificuldade no seu casamento, cara, se está passando por alguma dificuldade dentro da sua casa, cara, eu tenho a solução para você. Jesus Cristo. É Jesus Cristo que vai restaurar a tua família. É Jesus Cristo que vai salvar aquele filho seu que está perdido nas drogas, ou aquele filho teu que está desanimado de vir para a igreja. Jesus Cristo. Então entregue tudo nas mãos de Jesus, faça como eu fiz há um tempo atrás, que é entreguei minha vida para Jesus, e hoje eu desfruto das grandes bênçãos dele sobre a minha vida. E que Deus abençoe a cada um no nome de Jesus. O princípio da vida para todos nós, né? Para todos a gente Acho que ele vai aqui, a gente que está em casa e vocês que estão nos assistindo, é constituir uma família. Deus fez homem e mulher para que constituíssem uma família. Esse é um princípio dos primórdios mesmo. Então não tem como a gente fugir disso. Não adianta ficar dizendo que não quer casar, não quer ter filho, isso é bobagem. Bobagem, tá bom? Vai casar, vai ter filho sim. Querer multiplicar na terra aí. Tá bom? Amém. Testemunho muito impactante, sabe? A gente aprendeu numa pregação do pastor Tiago que nós devemos viver um propósito. Nós não fomos escolhidos para ficarmos sentados apenas. Embora isso também vá salvar a tua vida, né? Porque a salvação é em crer em Jesus Cristo, não é pelas obras. Mas a gente tem um propósito maior. E o intuito desse podcast é exatamente esse. Tá? Através das vidas, levando a palavra do Senhor às pessoas que ali às vezes estão precisando de uma palavra ou de uma experiência que alguém já passou e que você esteja vivenciando isso agora. Se o seu casamento está realmente em uma situação difícil, venha para a igreja, entrega tudo nas mãos do Senhor, porque Ele é capaz de ressuscitar uma pessoa morta, quem dirá restabelecer um relacionamento. E antes da gente começar aqui, a gente perguntou pro nosso Jonathan Hugo Carneiro um versículo que ele gosta, né? E a gente não, né? Ele falou para nós, Romanos 12:2. Romanos 12:2 nos diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo isso que o Carneiro conseguiu vivenciar, construindo uma família, passando por cima de palavras negativas, foi porque ele acreditou nessa palavra. Ele não se amoldou, ele não quer se parecer com o mundo, mas ele quer se parecer com Cristo. E quando a gente faz isso, as bênçãos do Senhor, elas caem sobre as nossas vidas. Mas é no tempo de Deus, né, Carneiro? Os podcasts a gente sempre escuta, né, o testemunho. E o do Carneiro aí foi muito impactante realmente. E algo que me veio assim na cabeça, que todo mundo vai passar por dificuldades, né? Todo mundo, quando pequeno ou algo, a gente vai trazer consigo um trauma. Mas o mais bem sucedido, ele usou o trauma para ele vencer na vida. E aquele que caiu, que ficou ali na miséria, também usou o mesmo trauma para ele estar naquele mesmo lugar. Então eu tenho certeza que a diferença está em que você vai se firmar. Então, se firme em Jesus Cristo, que é o melhor caminho, é o único caminho. Você vai usar aquela dificuldade, Deus vai usar aquela dificuldade para trabalhar no seu coração e para você ser um vencedor. Vamos passar para vocês aí umas dicas muito importantes e valiosas, tá? A gente tem aqui 3 livros que seria de suma importância vocês adquirirem e vocês estarem lendo, porque garanto que vai servir para a edificação de cada um de vocês. O primeiro livro que eu quero falar é A Saúde Psicoemocional do Pastor. Isso aqui é um livro que não serve apenas para pastores nem líderes, sabe? É um livro que ele vai retratar que nós precisamos tirar um tempo para nós e para nossa família. Não devemos
estar o tempo todo focado nas coisas da igreja, mas que nós precisamos também, porque o nosso primeiro culto começa em casa. Então nós somos primeiro líderes, antes de qualquer coisa, nós somos ministros dentro da nossa casa. Então se a nossa casa não vai bem, não tem como o nosso ministério ir bem. Ele retrata muito isso. Segundo livro, espero que todos aqui da mesa tenham lido, conta Nossa História e Propósito. É uma história que conta sobre a Igreja Batista Independente, sobre as reformas protestantes. E o terceiro livro, que é um livro que eu ainda não tive a oportunidade de ler, nem de comprá-lo, mas em breve vou adquiri-lo, é do nosso pastor Pedro Adão Johnson. Perdão se eu pronunciei errado, pastor, não vai me pôr de banco aí, tá? É um livro que fala uma história bem impactante, assim, referente à nossa conversão e à nossa vida com Cristo, assim, sabe? Então, vou adquirir o meu também aqui para mim terminar de ler as 20 páginas, né? Só tive um spoiler ali, mas é um livro bem impactante, gente. Pode ter certeza que se comprar ele vai falar bastante, vai mudar a sua perspectiva conforme você olha o reino de Deus. É isso aí, gente. Então, obrigado a todos aí que nos assistiram. Você que também tem o desejo de participar, né, de contribuir com esse podcast, entre em contato conosco, fale aí com o Rodrigo, comigo, através das redes sociais, né? E é isso aí, galera. Valeu, obrigado aí a todos e bora pro próximo vídeo. E até o próximo podcast. O rapaz da câmera falou que é a 2, eu não sei qual que é a 2, é aquela ali? Nossa História e Propósito, gente. É um livro que se chama História Alegórica O Viajor. É isso. É o último filme. Agora que nervoso. 3, 2, 1. Tá saindo lá agora, tá aberto. Vai ver O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. O amor